A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. A palavra que é viva e eficaz, é uma palavra transformadora. À medida que nós ouvimos a palavra, a fé é gerada. E quando a fé é gerada, milagres acontecem. E eu creio que hoje não vai ser diferente. Deus há de se manifestar por meio da sua palavra, trazendo fé, mas trazendo também alimento espiritual. Então hoje você vai ser alimentado espiritualmente. Isso te fortalece, te dá vida. Aleluia. Hoje eu gostaria de compartilhar acerca do bom pastor. Ele é o nosso pastor. Também sobre a videira verdadeira, que é o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco? Senhor, nessa hora nós voltamos o nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento da Tua verdade. Que nossos olhos sejam abertos para vermos o Senhor e sermos transformados por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. João capítulo 10 conta-nos essa história. A história do bom pastor. E Jesus é o bom pastor. E ele dá a vida pelas suas ovelhas. Uau! Vamos lá. João 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Uau! Então aqui está dizendo que existe um pastor, e existe também um ladrão. O pastor, ele entra pela porta. Né? Jesus, ele veio pela porta, ele veio como homem. Ele nasceu de uma mulher. E veio então para cumprir a justiça de Cristo. Para que ele pudesse ser então o nosso pastor. Que vai nos conduzir para o lugar certo. Que vai conduzir as suas ovelhas. E as suas ovelhas então ouvem a sua voz e seguem. E não seguem o estranho, mas seguem o Senhor. Então, aqueles que são de Cristo vão seguir a voz do Senhor. Versículo 6. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falaram. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus está dizendo, eu sou a porta. Eu não sou qualquer porta. Eu sou a porta da salvação. Então Jesus é essa porta e nós podemos entrar por ela. Na verdade, quando nós cremos, nós entramos por essa porta e nós alcançamos a salvação. Aleluia! E esse é o nosso pastor. Não é? Mas lá mais à frente, em João, no capítulo 14, Jesus diz que vai nos preparar morada. E aí lá em João 14, versículo 6, diz que o que Jesus também é. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, só há um meio de ir até o Pai. É por meio de Cristo. Eu vou te dizer, não é apenas a salvação. Claro, a salvação é o primeiro ponto. Você vai até Cristo
Você vai até Deus, até o Pai, por meio de Cristo, e você então é salvo. Mas todo acesso da sua vida, qualquer coisa que você for pedir, qualquer coisa que você for ter espiritualmente da parte do Pai, é por meio de Cristo. Então, nós oramos em nome de Cristo, nós pedimos em nome de Cristo, nós adoramos em nome de Cristo, e o Pai aceita não por causa de nós mesmos, mas por causa do que Cristo fez na cruz. E isso é poderoso. Então ninguém vai até o Pai se não for por meio de Jesus. Então Jesus está dizendo, eu sou a porta, ele está falando em João 10, mas aqui em João 14 ele está dizendo, eu sou o caminho. Se você então quer andar pelo caminho correto, eu sou esse caminho. Ande por mim. Eu sou também a verdade. Aí fora há mentiras. Aí fora há coisas que são fora da vontade de Deus. Mas eu sou a verdade. E a verdade é diferente do fato. O fato é que você talvez esteja enfermo. A verdade é que Cristo já levou na cruz as nossas enfermidades. Existem fatos que nós olhamos para as nossas vidas e pensamos, uau, o que nós estamos passando? Mas isso não quer dizer a verdade. Talvez você está vendo a sua fraqueza, mas a Bíblia disse que Jesus transforma fraqueza em força. Então é um fato que você está sentindo fraco. Mas a verdade é que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Veja, então, Jesus ele é a verdade. Então, existem fatos. Mas esses fatos não determinam o que é verdade. O que é verdade é o que está escrito ao seu respeito. Que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que você tudo pode naquele que te fortalece. Que ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Que ele é essa porta que te conduz à vida. É esse acesso que te dá ao Pai. Então, a verdade é o que importa. Não são os fatos que determinam ou devem determinar a sua vida. Mas você deve crer que Jesus é a verdade. Então, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Uau, o que nós precisamos é da vida espiritual. Agora mesmo, eu quero declarar que repousa sobre você a vida do Senhor. Agora mesmo, onde você está ouvindo essa mensagem, eu quero declarar que você é cheio do Espírito, cheio da vida de Jesus. Há uma vida espiritual abundante, há uma vida cheia de alegria, há uma paz que excede todo o entendimento, que está sobre a sua vida agora. Há uma força espiritual no seu coração, dentro de você, uma fé extraordinária, porque Jesus é a vida. Então Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E falando em vida, o texto de João, voltando lá para João, capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uau, então o propósito de Deus não é apenas te dar uma vida, o propósito de Deus é te dar uma vida abundante. O alvo de Deus é te conduzir a uma vida abundante, não só apenas para você essa vida, mas essa vida que transborda a outros, essa vida que passa a outros. Então, quanto mais você recebe de Cristo, dessa vida, mais abundância você tem, mais você pode contribuir, mais você pode repartir. Eu quero dizer que por onde você passar hoje, a vida do Senhor passará. Por onde você andar, eu creio que o Senhor vai andar junto com você e haverá essa vida abundante sendo multiplicada para a vida de outros. Eu quero declarar que no seu trabalho, no seu estudo, na sua família, onde você estiver, você vai ser alguém que vai transbordar a vida, não somente uma vida, mas uma vida transbordante, uma vida abundante, cheia de paz, alegria, vida, gozo, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu creio, é isso que eu acredito, é isso que está escrito. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Uau! Então Jesus está falando acerca dele. Eu sou o bom pastor. E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Uau! Se ele deu a vida,
o que ele pode negar, não é verdade? Se ele deu o mais precioso, o que são essas coisas que nós pedimos nessa terra, não é verdade? São tão pequenas comparado ao que Cristo fez. Então Jesus deu a vida. Lá em João capítulo 12, tem um texto também muito poderoso da palavra de Deus. Versículo 24 diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então Jesus está dizendo: eu sou esse grão de trigo. Eu sou esse grão de trigo que vou morrer para que eu possa produzir mais frutos. Jesus, então, é esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus é esse grão de trigo que caiu na terra, morreu, entregou sua vida para que outros tivessem vida. Para que nós hoje pudéssemos testemunhar acerca da vida que nós temos em Cristo. Numa vida espiritual que nós temos nele. Agora nós podemos desfrutar de uma vida abundante. Nós podemos desfrutar de uma vida que vale a pena ser vivida. Por quê? Porque ele se entregou, ele morreu na cruz, para que nós pudéssemos ter vida. Aleluia. E se nós também perdemos a nossa vida, nós também ganhamos. Quando nós colocamos mais valor na vida celestial, nas coisas dos céus, mais do que nessa terra, nós vamos ganhar lá, com certeza. Mas se nós fizermos da nossa vida essa vida simplesmente, então nós vamos perder lá. Não estou falando de perder salvação. Estou falando de perder a recompensa. Mas eu quero ser recompensado naquele dia, quando eu estiver para sempre com o meu Senhor. Aleluia. E então volta o versículo 14 aqui de João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Então nós conhecemos pelo Espírito. É o Espírito Santo que nos faz conhecer a Cristo. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. E mais uma vez ele diz: e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Uau! Mas o texto aqui do capítulo 10 de João termina de uma forma muito impactante. E esse texto eu gostaria de deixar para você. Ouça esse texto e acredite nessa verdade. Isso vai te dar uma segurança tão grande, se você tiver revelação dessa verdade. Lá no capítulo 10, versículo 27 de João, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ou seja, nós podemos ouvir a voz de Cristo. Jesus fala conosco. Ovelhas ouvem a voz do pastor. Ovelhas recebem do pastor. Ovelhas percebem a voz. Jesus fala com você. Acredite. Peça para que Deus te dê cada dia mais clareza, entendimento que de fato Deus está falando com você. Há um testificar espiritual dentro de você daquilo que é a verdade. Então, Jesus é o pastor que fala conosco. E nós reconhecemos a voz dele. Ok? E aí o versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém, olha o que está escrito, ninguém, nem você mesmo, as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Aleluia! Você precisa ter essa revelação de que você recebeu a vida eterna, que você foi entregue ao Pai, que agora você é um filho de Deus e jamais ninguém, já está escrito, arrebatará você das mãos dele. Ou seja, você não vai perder a sua salvação. Sua salvação não se perde. Você foi salvo e eternamente salvo. Você foi entregue ao Pai e ninguém pode arrebatar você do Pai. Ninguém. Absolutamente ninguém. Essa é a fé e a certeza
e a segurança que você precisa ter. Uau, isso é poderoso, isso é glorioso. Nós fomos alcançados por esse amor tão profundo, esse amor tão longo, tão comprido, né? Tão alto, né? Que nos levou a viver então agora uma vida que é eterna. E agora nós temos a salvação eterna. E ninguém jamais pode arrebatar você das mãos do Pai. Você está no Senhor. Você está em Cristo. Você agora é nova criatura. Você agora é um filho amado de Deus. Ande nessa verdade. Ande nessa certeza. Ande nessa fé. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você crer, deixa aí o seu amém. Essa verdade tão poderosa em nome de Jesus. Capítulo 15 de João também diz que Jesus, ele é a videira verdadeira. Uau! Olha o que a Bíblia diz. Capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Então veja, a palavra tem um poder de nos limpar. Às vezes nós nos contaminamos com as coisas deste mundo, não é? Às vezes até involuntariamente, por estarmos, e às vezes em certos ambientes, ouvindo tais músicas ou tais conversações, mas quando nós ouvimos a palavra, essa palavra é como algo que nos limpa. Uau! Então, quando você está aqui ouvindo a palavra, você está sendo limpo pela palavra. Limpo pela palavra. Deus está tirando as sujeiras. Deus está trabalhando na sua vida. Isso é poderoso, isso é glorioso. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, é na permanência em Cristo é que nós damos fruto. Então, o fato de nós permanecermos nele, no coração para ele, numa vida cheia do Espírito, com certeza é que nos faz também dar fruto. Não é? E o texto continua dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. E essa é uma verdade espiritual. Então, se estamos nele, nós produzimos frutos. Frutos do Espírito. Frutos de salvação. Frutos que trazem edificação para o reino de Deus. O fato de você permanecer em Cristo, ok? E esse texto ainda diz, sem mim nada podeis fazer. Então nós não podemos fazer nada se não for pelo Senhor, ok? É muito importante que você entenda isso. É somente em Cristo é que nós podemos fazer uma obra que edifica, uma obra em Deus. Podemos viver somente em Cristo Jesus. Por isso precisamos desse entendimento da dependência completa de Jesus. Eu sei que aí fora se estimula muito a força humana, muito a capacidade do homem que pode, o homem que faz, o homem que resolve, o homem que faz isso, o homem, quando fala homem e mulher. Mas aqui a Bíblia está dizendo, sem Jesus nós não podemos fazer nada. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá vitória, é Ele, tudo é Ele. E tudo é para a glória dEle. Eu espero que você entenda isso, né? Isso é a palavra de Deus, né? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, secará, e apanham, lançam no fogo e a queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Olha que promessa poderosa. Se eu vivo no Senhor, se eu permaneço nele, permaneço na sua palavra, e esse texto aqui, quando está falando de ser cortado, não está falando de perda de salvação. Nós acabamos de falar que ninguém jamais arrebatará
nos da mão do Senhor, não está falando sobre isso. Está falando acerca de você ser tirado, ou não vai ser recompensado, e não vai ver o fruto, porque você não permanece. Então eu preciso permanecer, para que eu possa, então, ser frutífero. E aí, quando eu permaneço, e as palavras de Cristo permanecem em mim, então eu vivo por essa palavra, eu faço de Cristo o meu alimento, eu faço do Senhor tudo aquilo que eu preciso. Então pedireis o que quiseres e será feito. Por quê? Porque se as palavras de Cristo permanecem em você, com certeza você vai querer aquilo que Jesus quer para você. Você vai querer as coisas dos céus, as coisas celestiais, aquilo que Deus deseja para você. É um fato. Quem está conectado com Ele, quem está se relacionando com Cristo, vai querer as coisas de Cristo, vai pensar nas coisas de Cristo, vai desejar as coisas de Cristo. Isso é poderoso, isso é glorioso. E eu creio que você vai pedir, e quando você pede segundo a vontade de Deus, com certeza Deus nos ouve. Deus te ouve. E você vai receber da parte de Deus. Olha só. Nisto, versículo 8. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Então nós tornamos discípulos pelo fruto. O fruto que nós damos, né? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então eu devo permanecer em qual amor? No amor de Cristo por nós. A verdadeira vitória, o verdadeiro amor, não é que nós amamos o Senhor, mas é porque Ele nos amou. E agora o nosso amor, na verdade, é fruto do amor que nós primeiro recebemos. Não é? Lá em João, não é? João mesmo também escreveu, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então hoje nós retribuímos o amor porque nós fomos amados. Aleluia. Então veja, então nós não amamos com a nossa própria força. Nós amamos porque estamos dando, na verdade, uma resposta do quanto vimos o amor de Jesus por nós. Amém? Isso é muito importante. Porque senão tem muitas pessoas que vivem tentando comprar o amor de Deus. Sendo que o amor de Deus já foi provado há 2000 anos atrás na cruz, ao Jesus morrer por nós. Você não precisa buscar a aprovação de Deus nesse sentido. Por quê? Porque Deus já te amou. A ponto de entregar Jesus. Já está provado. Ele te ama. Ele te ama, amém? Você acredita nisso? Você pode dizer aí um amém? Você pode escrever aí um amém? Porque essa é a verdade. Jesus já te ama. Mas às vezes nós queremos comprar o amor de Deus. Olha, eu preciso fazer isso para Jesus me amar. Não, Jesus já te ama. Faça isso e aquilo, porque você já é amado. Você já é profundamente amado, né? Então, entenda isso. Eu não estou aqui para comprar o amor de Deus, para conquistar o amor de Deus, porque Ele já me amou. Eu estou aqui para apenas retribuir o amor. Isso é tão importante. É importante que você entenda isso, porque isso vai te dar uma vida abundante, vai te dar uma vida feliz, alegre, sabe? Uma vida cheia de paz, só pelo fato de você entender o quanto você foi amado. Então, você pode dizer isso, eu sou profundamente amado. Aleluia! Eu vou até escrever aqui hoje, faz tempo que eu não escrevo. Eu sou profundamente amado. Então eu não estou aqui para comprar o amor. Estou aqui para simplesmente cumprir uma ordenança, né? Não é porque Jesus mandou eu orar ou mandou amar. Não. Eu amo porque eu fui amado. Aleluia. Glória a Deus. Uau. Versículo
9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Olha só, quando você entende o amor, você então se alegra. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Então veja o meu exemplo e ame. Mas o seu amor não é para comprar o amor de Deus, porque já foi revelado o amor de Deus. Ninguém tem maior amor do que esse. Veja, olha, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. E aí Jesus diz, vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. Então veja, você de fato tem que entender que Jesus, ele mostrou o amor dele, entregando a sua vida por nós. Mas qual que é a prova que agora você é amigo? Que você retribui esse amor, fazendo a vontade do Senhor. Quando você percebe que a melhor coisa é fazer o que o Senhor deseja que você faça. Entende? Não é uma compra. Já foi demonstrado o grande amor para conosco, né? Nós apenas hoje retribuímos, né? E aí o versículo 15 diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Uau, eu quero conhecer mais de Cristo. Então você está aqui com certeza é porque você deseja conhecer mais de Cristo. O fato de você estar aqui ouvindo a palavra de Deus, né, e chegou até aqui, esse tempo todo ouvindo a palavra, com certeza é porque você foi atraído. Você está aqui ouvindo a voz de Cristo que está tocando seu coração, que está falando com você. Essa é a voz de Jesus, que te toca, que te ama, que tem um propósito na sua vida. E que com certeza Deus está se revelando a você. E à medida que você vê o quanto você é amado, você retribui esse amor. Você começa a conhecê-lo, você começa a fazer, não porque é uma obrigação, não porque é um mandamento, mas é simplesmente porque você foi conquistado pelo amor. Você agora retribui o amor. Você faz porque você foi conquistado. Você obedece porque você foi alcançado. Você sabe que é o melhor para você. Você viu quanto Jesus te ama, e então você faz, porque você está permanecendo nele, você o conhece à medida que você permanece, que você está, que você se relaciona com ele. E aí o versículo 16 é poderoso, irmãos. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então Jesus não foi a nossa escolha, mas nós fomos a escolha de Jesus. Então não fomos nós que falamos, eu vou escolher Jesus. Não, Jesus que apontou o dedo e falou assim, eu vou escolher você, Fábio, eu vou escolher você, Fernando, eu vou escolher você, Silvia, eu vou escolher você, Azemar, né, pastor Azemar. Veja, é escolha divina, é escolha do Senhor, é uma escolha tremenda. Então fomos escolhidos. Uau, por que Deus nos escolheu? Não sei, só posso dizer que foi graça, foi superabundante graça que nos alcançou. Somos frutos da escolha divina, aleluia, glória a Deus. Isso é glorioso, em nome de Jesus. Que texto poderoso. Jesus é essa videira. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos esses ramos, estamos conectados nele e agora nós vamos dar frutos. Então quando você vê quanto você foi amado, porque teve alguém, um amigo que deu a vida por nós, quando nós vemos que fomos escolhidos, sem merecermos, Jesus escolheu, não é? Isso é uma graça muito grande. Então só nos resta agora viver para Ele. Não viver para o mundo, não viver para a carne, mas viver para fazer a vontade do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o nosso bom pastor, que deu a vida por nós. O Senhor também é o grão de trigo, que morreu para que nós pudéssemos ter vida.
O Senhor também é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Senhor se não for por meio de Jesus Cristo. O Senhor é a porta. O Senhor é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Estamos conectados no Senhor. E quando nós estamos conectados, permanecemos no Senhor. As palavras do Senhor permanecem em nós. Então nós podemos pedir o que nós quisermos. E isso será feito, porque o nosso coração agora deseja as coisas dos céus, as coisas espirituais, porque quem está conectado com o Senhor deseja as coisas espirituais. Por isso, Senhor, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais para vermos essas verdades tão gloriosas e tão poderosas e que elas possam cair como revelação no nosso espírito, no nosso coração, e para que sejamos transformados, mudados e possamos servir e fazer a Tua vontade, não para conquistar o Teu amor, mas porque fomos conquistados pelo Teu amor. Pai, dá-nos essa revelação, dá-nos esse entendimento, dá-nos essa clareza espiritual dessas verdades que nós compartilhamos aqui hoje. Senhor, que nossos olhos sejam abertos para vermos o quanto nós somos amados, o quanto nós somos escolhidos pelo Senhor, para vivermos uma vida abundante, para vivermos uma vida cheia de frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, amém. Glória a Deus. Que bênção poder ter você aqui, ouvindo essa palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa live vai ficar aqui gravada. Temos postado todos os dias também no YouTube. Se você ainda não nos segue ali, se inscreva no nosso canal. Ouça, receba, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E não deixe, claro, de compartilhar o que Deus tem te dado. Se essa palavra tocou seu coração, pode tocar outros. Nós somos multiplicadores. Eu espero que você multiplique essa mensagem. Compartilhe com alguém. Talvez Deus tocou seu coração e te lembrou de alguém que precisava ouvir essa mensagem. Mande para ela. Com certeza ela vai ser muito abençoada também. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amo vocês. Vocês são uma grande bênção. Estamos juntos. Espero vê-los amanhã, quando nós vamos concluir o livro de João. E aí no próximo mês começamos o livro de Atos e os demais livros. E em dezembro fechamos com o livro de Apocalipse para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês ricamente. Estamos juntos em nome de Jesus.